Boa noite, turma. Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa primeira aula aí do segundo bimestre. Queria destacar para vocês que a gente vai ter atividades quinzenais. Então, a cada 15 dias a gente vai ter atividade nova, sendo aí uma semana de atividade e uma semana de correção. Uma semana de atividade, uma semana de correção. A nossa última atividade referente à disciplina de geografia foi aí pensar o espaço urbano e aí pensar as ações antrópicas. Eu trouxe para vocês para a gente pensar aí como que o espaço geográfico urbano se organiza. Legal a gente retomar lá a nossa primeira aula que a gente fez lá no primeiro bimestre, o que é espaço geográfico. Então eu trago para vocês que espaço geográfico é um espaço que já sofreu alguma alteração feita pelo homem, pelo ser humano. E aí, quando a gente fala de espaço geográfico urbano, a gente vai pensar num espaço modificado e concentrado de atividades humanas. Como a gente pode ver aqui nesse slide, ele demonstra aí uma maior concentração de atividades humanas. Então, quando a gente pensa no espaço urbano, maior concentração de atividades humanas, sendo essas atividades questão de moradia, infraestrutura, que inclui aí transporte, saneamento básico, saúde, educação, uma maior concentração de população, com certeza, e uma maior concentração de serviços. Primeiramente, eu quero aí diferenciar o que é município e o que é cidade. E aí, quando eu trago para vocês o que é município é aí toda a zona urbana e a zona rural. E a cidade, só a zona urbana. Eu quero destacar também que essa unidade territorial, o município, ele tem uma autonomia política. Então, por mais que existam aí estados, questão federal do país todo, existe o governo federal, o governo do estado e o governo municipal. E na questão municipal ele também tem uma autonomia política. Por isso que é tão direta essa relação da população com o município. Aqui eu já quero diferenciar para vocês a questão da urbanização e do crescimento espacial da cidade. Quando a gente fala urbanização, já remete à questão da população. Então, existe aí um crescimento da população urbana. Quando a gente fala ruralização, é um crescimento da população rural. Mas a gente vive um fenômeno de urbanização, que é o crescimento da população urbana. Essa população urbana ela é medida aí a partir do crescimento vegetativo e a partir da questão da migração. O crescimento vegetativo ele aí é o total de número de nascidos, menos o total de óbitos. Já a migração ela é referente aí ao êxodo rural. E aí a gente pensa, êxodo rural consiste aí na população que sai do campo e vai morar na cidade. Quis fazer uma observação aqui para a gente destacar o que é imigração e o que é emigração. Imigração é quando a gente sai de um determinado lugar. Emigração é quando a gente chega num determinado lugar. O crescimento demográfico, ele é medido aí a partir do crescimento vegetativo e a questão da migração. Agora, quando a gente fala de crescimento espacial da cidade, ela tem a ver com a ocupação do espaço da cidade. E aí tem a ver com a população, porque é a população que constrói a cidade, porém, quando a gente pensa em crescimento espacial, é a ocupação do espaço. Quando a gente pensa em urbanização, é o aumento da população urbana. E aí, dentro do crescimento espacial da cidade, existem aí dois fenômenos, que é a conurbação e a verticalização. Eu quero destacar para vocês, a conurbação é o crescimento da cidade a partir de uma ideia horizontal. Então, a gente vai imaginar aqui a cidade de Pinhalzinho ou todas as cidades. Elas surgem a partir de um núcleo inicial. Esse núcleo inicial normalmente é uma igreja, poucas casas, e a partir de uma ideia horizontal, assim, a cidade vai se ocupando. Com o avançar dos processos, existem aí esse processo de verticalização, que é entender que esse centro da cidade, esse sítio inicial da cidade, ele acaba se transformando. Então, as casas que existiam aí nesse centro da cidade passam a ser prédios.
Então passam aí a concentrar serviços, atividades comerciais, passa a ser mais valorizado esse centro da cidade e existe um aumento, um crescimento vertical dessas cidades. Aqui eu quis trazer para vocês a questão de áreas de ocupação humana, áreas que podem ou não ter ocupação humana. E aí eu destaco áreas ecumenas, que são propícias para a ocupação humana e áreas anecumenas, que são impróprias para a ocupação humana. E aí a gente vai pensar aí, áreas próprias para a ocupação humana são áreas planas, áreas aí que conseguem manter o mínimo de qualidade para essas pessoas, não tem aí a questão da natureza atrapalhando, algum morro, algum rio, e as áreas anecumenas já trazem aí que são impróprias para a ocupação humana. Porém, com o crescimento, com a urbanização desses espaços, acaba que todas as áreas propícias são ocupadas, e aí essas áreas que, com o aumento dessa população, acaba que as pessoas por pouca questão financeira mesmo, baixa renda, acabam ocupando áreas que são impróprias, que são essas áreas aí de baixada, áreas perto dos rios, áreas aí de barranco, que podem sofrer com essa ocupação futuramente. Porém, eu quis trazer aí que a urbanização também traz vários problemas sociais urbanos, como a gente já estava vendo no caderno. E aí, esses problemas sociais urbanos decorrem aí da ocupação desigual do espaço. Essa ocupação desigual do espaço é referente aí à concentração de renda. E é importante a gente pensar o modelo econômico que a gente vive, que segue essa concentração de renda. E aí existem pessoas que conseguem se integrar a essa concentração de renda, as pessoas que concentram renda, que têm algum tipo de dinheiro aí, né? E as pessoas que não conseguem se integrar a essa sociedade, a esse modelo que a gente vive. Essas pessoas que não conseguem se integrar acabam morando aí à margem dessa sociedade, acabam morando ocupam territórios que ficam aí mais longe do centro, do centro comercial, do centro que tem serviços, acabam ocupando aí áreas que muitas vezes são conhecidas como essas aí de anecumenas, essas que não podem ser ocupadas. Essas pessoas que vivem à margem da sociedade, que não estão integradas dentro desse modelo de concentração de renda, acabam aí ocupando espaços à medida que vão se desenvolvendo e conseguindo, né? E aí a gente vai pensar que essas pessoas acabam sendo marginalizadas por viver à margem da sociedade, viverem afastadas do espaço que tem mais centro, que é mais perto do centro, dessas atividades comerciais, dos serviços, e a gente pode chamar essas pessoas de marginalizadas. Porém, eu quero diferenciar a palavra marginalizada e as pessoas que vivem à margem da sociedade com com a questão da criminalização. É legal a gente diferenciar isso, porque criminosos são pessoas que cometem crime, que vivem de maneira ilegal. Agora, as pessoas marginalizadas muitas vezes são trabalhadores que fazem com que as pessoas consigam concentrar renda, porque essas pessoas que estão sendo exploradas e vivem à margem da sociedade. Então a gente precisa conseguir diferenciar essas pessoas marginalizadas com as pessoas criminosas. Esse é um ponto bem importante para a gente pensar. Por enquanto, eu vou pedir a atividade em cima desse vídeo e quero que vocês aí se concentrem e façam a atividade da melhor maneira possível. Na semana que vem eu vou trazer a correção da atividade. Desde já agradeço e uma boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês vão escutar esse vídeo. Até, fiquem bem.